E eu, Will aqui, e hoje nós vamos cobrir a primeira metade de The Boys, a última temporada, a quinta temporada. Eu demorei pra fazer esse vídeo aí por questões pessoais e tudo mais, mas a gente vai já cobrir 4 episódios e daí pra frente a gente vai tentar cobrir semanalmente, né? Dessa semana e das outras e tudo mais. E muito bem, então vamos pro primeiro episódio. Bom, a gente aparece aqui de volta no universo do The Boys cerca de 1 ano a 2 anos depois aí da temporada anterior, em que, 1 ano, na verdade, 1 ano e pouco, em que o Rui tá preso ali num dos campos de concentração, junto com outros membros ali, que é o Leitinho e o Francês também, que estão presos nos campos de concentração. Por alguma razão desconhecida, porque assim, ficou muito esquisito a forma como eles trabalharam isso, a Kimiko foi levada para as Filipinas e conseguiu escapar. Não sei porque que deportaram para as Filipinas, eu acho que não tem muito sentido no contexto da série, mas tudo bem. E aí a gente tem também aí a Starlight atacando aí, tentando vencer o Homelander, utilizando ali sua pouca influência ainda que ainda tem naquele mundo. Enquanto o Homelander tá com poder absoluto, né, mandando inclusive até no presidente dos Estados Unidos ali no caso. E claro, ainda buscando o Ryan e tudo mais. Então, beleza, vamos então prosseguir daí, né, e comentar mais especificamente os detalhes desse episódio. A Starlight aqui está montando uma equipe junto com o Billy Bruto barra, né, o Butcher, vou chamar de Butcher que eu prefiro, né, junto com o Butcher para resgatar ali os outros membros ali dos Boys, né, dos The Boys. Inclusive o Bruto também vai atrás, né, o Butcher também vai atrás ali da Kimiko lá nas Filipinas para trazer ela também para essa missão. Além de ter a Starlight, o Bruto, né, e a Kimiko aí nessa missão, ele também, ele não, né, mas a Starlight pede ajuda também do A-Train. Pois é, o A-Train vem aqui novamente, só que agora no papel totalmente reverso, em que ele está indo para salvar o Rui, que já vai ter consequências em breve. E, bom, esse primeiro episódio ele começa num boom, assim. É claro, tem suas limitações também, vamos lá. Qual que é o problema de The Boys? É um problema recorrente. O problema de The Boys é que é uma série que precisa de um orçamento gigantesco e tem um orçamento minúsculo. Então a gente não consegue ter cenas de ação muito longas ou tão elaboradas assim, porque o orçamento da série não é tão grande quanto deveria. O que é bizarro, porque pensa assim, existe Anéis do Poder dentro da Amazon também. Anéis do Poder recebeu tipo $1 bilhão para ser feito e é uma série que tá flopando miseravelmente. Enquanto aqui o The Boys é uma série que faz um sucesso tremendo, né? Apesar de ter ali seus detratores, mas ainda assim é uma série que faz um sucesso tremendo e tem um orçamento minúsculo. Cara, eu não consigo entender a lógica disso, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente vai passar rápido sobre esses 3 primeiros episódios pra gente chegar no último episódio aí, no 4º episódio, né? Antes da gente falar do 5º no próximo vídeo. Mas tudo bem. Então a gente tem esse setup aí, que é o pessoal tentando resgatar ali os outros boys ali, enquanto o Homelander tá ainda com tudo isso que aconteceu, ele ainda está sendo um cara inseguro, um cara triste, um cara que é patético e tudo mais. E esse é o normal dele, né? Um cara com poder absoluto e que ainda assim é completamente fracassado, o que é bizarro, né? O que é bizarro, porque ele é fracassado psicologicamente, ele é um cara absolutamente deprimente, absolutamente depravado em muitos sentidos e um cara terrível. E qual que é a parada que é interessante aqui, né? A partir das últimas temporadas, foi ficando cada vez mais claro, com o passar do tempo, o quanto The Boys se referencia ao mundo real, né? E aqui chegando no nível de absurdo de parecer que é um documentário praticamente sobre o governo americano nesse momento, né? Inclusive aparecendo ali uma revelação de um arquivo, né, secreto, por assim dizer ali, que revela a verdadeira personalidade do Homelander para a população geral. E eles simplesmente encobrem tudo, e usando distrações e mentiras. E então isso parece bastante com o que está acontecendo agora. É impossível você ignorar isso, né? Então isso já começou assim, já no início do episódio. Então já direto, né? O episódio continua sendo eletrizante assim durante ele todo, né? E isso que é muito interessante, já começa a temporada de uma forma incrível. Agora, mas a gente tem um pequeno problema depois, mas a gente vai falar isso nos próximos episódios. Mas tudo bem, já começa assim com explosões e tudo mais.
O roteiro desse episódio, ele é um roteiro consistente, ele não perde muito tempo com bobagens. É claro, ainda tenta fazer aquela nojeira desnecessária, aquela bobagenzinha. O jogo ali das coisas ainda tem essas questões, mas tudo bem. Quando aparece o cara tatu lá, é um negócio meio merda, que sai do nada e literalmente sai da bunda. Então, assim, beleza, né? É uma coisa que já espera essa altura do campeonato, mas não é legal. Não é bacana, porque às vezes é só o choque pelo choque e começa a ficar meio chato. E tudo bem, né? A gente avança a partir daí e eu vou falar aí das outras questões, né? Os efeitos especiais aqui são razoavelmente bacanas, até porque esse episódio aí, ele também vai remeter a referências a um certo filme, né? Um filme dos X-Men, né? Que eu já vou falar na parte de spoilers. Todo mundo aqui tá mandando muito bem nas atuações, obviamente o Anthony Starr tá arrebentando, e o ator do A-Train, ele é incrível aqui. Nesse episódio ele é simplesmente incrível, e a gente vai chegar nele já também, né? E beleza, né? Todo o resto é o padrão The Boys de sempre, né? E agora eu vou falar dos spoilers do primeiro episódio. Bom, qual que é o grande spoiler do primeiro episódio? O A-Train morre no final do primeiro episódio. Ele vai resgatar o Hughie e toda a galera lá. E depois de salvar todo mundo, o Homelander vai atrás dele com super velocidade. Ele acaba correndo assim, no sentido de direção. Não é uma perseguição ruim. Não é uma perseguição terrível, assim. Só que, literalmente, tá faltando orçamento ali para efeitos especiais. O que faz com que a perseguição tenha que ser muito mais curta. Tem outro detalhe aqui também que acontece nessa cena que é muito relevante, que é relevante para muitos filmes e tudo mais, que é aquelas coisas que fazem você perder verossimilhança, em que aquele mundo começa a desobedecer suas próprias regras. Então o A-Train tinha medo sempre do Homelander, basicamente porque o Homelander tem acesso a ele. Né? Não é porque o A-Train é mais lento que o Homelander, mas é porque o Homelander é mais forte, tem o laser, né, claro, e tem acesso ao A-Train. Caso o A-Train não tivesse, caso o Homelander não tivesse acesso fácil a ele, digamos assim, ele não teria motivo para ter medo por causa da sua velocidade. Inclusive, nesse mesmo episódio, é demonstrado, isso que é bizarro, nesse episódio e no final da primeira temporada também, é mostrado o quão mais rápido é o A-Train comparado ao Homelander. Porque aqui ele vê tudo em câmera lenta, inclusive o próprio raio do Homelander, e o Homelander não consegue nem perceber que ele tá ali. E o Homelander nem perceberia que ele tá ali se ele começasse resgatando o Hughie. E aí é o grande problema aí também, principalmente. Qual que era a coisa mais rápida que estava acontecendo ali? O Hughie ser atingido pelo Homelander. Se ele primeiro resgatasse o Hughie, ele teria tempo de fazer as outras coisas sem tanto problema e talvez não morresse. Mas tudo bem, o resto do pessoal também morreria, né? Mas é só um detalhe. Né? Porque daí se ele fizesse tudo e fugisse, daí todo mundo ficaria só com o Homelander ali, o Homelander só ia falar, ué, que negócio estranho, né? E ia matar todo mundo do mesmo jeito. Então assim, né? Por esse lado, beleza. E o que é mais fantástico aqui é como finalmente ele se redime completamente. Ele realmente dá a volta completamente por cima. A gente vê toda a transição dele de temporada a temporada se tornando um cara cada vez melhor a cada temporada. Um cara que ele tenta se redimir de um jeito, tenta de outro, e tenta ficar cada vez melhor à medida que as coisas vão indo. Até que na temporada anterior e nessa ele finalmente começa a virar basicamente um herói completo. Inclusive ele desvia de uma garota, né? O que faz ele ser pego pelo Homelander, porque ele é mais rápido. Inclusive na competição dos dois, quando ele vai, o Homelander tá indo matar ele, se ele não tivesse ninguém no caminho dele, provavelmente ele ia conseguir escapar. Só que uma garota aparece no caminho dele, inclusive muito razoavelmente parecida fisicamente com a namorada do Hughie lá da primeira temporada, e ele tenta desviar dela, bate, e daí ele acaba perdendo o equilíbrio e se arrebenta todo, e isso permite que o Homelander alcance ele finalmente e o Homelander possa matá-lo desse jeito. E ele começa a humilhar o Homelander, o que é fantástico, porque, cara, é uma coisa muito intrigante, assim. O Homelander, ele apesar de fazer essas ligações, essa sátira com o mundo real, ele tem particularidades que o mundo real não necessariamente tem, realmente não tem. Né? Ele é um cara que passou por traumas pesados quando ele era uma criança. E aí, isso criou essa psicose dele, e essa mania de grandeza, e esse narcisismo que ele tem. Diferente, né, digamos assim, da versão dele do mundo real, né, que é alguém extremamente privilegiado. Mas isso é só um detalhe aí que eu gostaria de comentar. E bom, tudo bem. Então a gente encerra ali o primeiro episódio, que é fantástico. E pra mim,
ele merece um 8 de 10. Ele é fantástico, mas ele não recebe um 10 de 10, justamente por ficar perdendo tempo tentando apelar com bobagenzinhas que não fazem sentido. Muito bem, isso nos traz para o segundo episódio da temporada. É o episódio que nos traz novamente o cara mais da hora de toda a saga dos The Boys. E esse cara é o Soldier Boy. E bom, por que ele é tão divertido? Cara, eu posso fazer algum dia um vídeo sobre o personagem em si, mas ele é realmente absolutamente um deleite quando ele tá na tela, porque ele é muito divertido durante todos os momentos que ele aparece. Ele faz comentários engraçados, ele é o cara casca grossa, e assim, ao mesmo tempo que ele é um cara que tá atuando, ele é um cara de todos os sups. Ele é um dos poucos que tem alguma experiência de combate. Então, cara, isso é bem interessante, assim. É bem legal ver ele na tela e tal, com a desenvoltura. Ali, o Jason Ackles faz um trabalho incrível com ele. O Jim é simplesmente impressionante, né? O nosso querido Jim aí fazendo o Soldier Boy. E ele volta aqui com o Homelander libertando ele e querendo fazer um trato com ele ali, pra ele correr atrás do Butcher, né? Nesse momento, o Homelander já sabe que o Butcher tem um vírus que pode matar os Supers e decide utilizar basicamente, o Soldier Boy como cobaia, né? E bom, nesse momento o Billy acha que, né, o Butcher acha que o Soldier Boy tá morto, porque a princípio ele tá morto pra todo mundo, ninguém sabe que ele tá vivo. E aí eles decidem encontrar um sup, né, que seja um alvo razoavelmente fácil, mas que tenha um corpo quase tão resistente quanto o do Homelander, para poder testar o vírus para ver se funcionaria no Homelander. O que é uma estratégia boa, vai. Só que ao mesmo tempo é uma estratégia besta, porque eles podiam simplesmente testar no Homelander direto, mas tudo bem. Vamos assim, porque, né, o roteiro quer que a gente acredite. Outra coisa que é interessante aqui, que a gente traz ali do autor do vírus, né? E uma das coisas que eu tenho que comentar é que eu não vi Gen V. Então eu não tenho necessariamente todo o conhecimento necessário sobre tal vírus. Então eu não vou comentar muito sobre as origens desse vírus e tudo mais. E quais são as motivações ali do doutor que cria o vírus, né? É claro, nesse momento específico é porque a esposa dele lá, que era a Victoria Newman, foi morta, né, pelo Homelander na cabeça dele, embora na prática tenha sido Butcher, né? Outra coisa aqui que a gente vai ter daqui pra frente, né? O Soldier Boy aparecendo ali e tentando parar os The Boys, né? Assim que ele encontra o Butcher. Eles têm uma luta interessante ali e tal. Você vê ali também outros caras aparecendo ali e ficando com o Soldier Boy já com voz de autoridade mandando neles, o que é engraçado, é bacana, né? Bem feito. Outra coisa aqui que é fantástica nesse episódio é como eles fazem uma paródia muito maravilhosa de influencers de internet que fazem propagandas absurdas em situações absurdas. Então a garota ela tá apreendendo uma mãe, que inclusive é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que tá acontecendo no país parodiado, né? Que tá prendendo uma mãe por zero motivos, por algum post aleatório na internet, e tá fazendo ao mesmo tempo propaganda sobre um negócio, sobre ali uma bebida, um energético, uma coisa assim. O que é bizarro e sem noção nenhuma. E você vê assim como na internet é tudo muito colorido, tudo muito lindo e maravilhoso e não sei o que. E aí no mundo real é tudo uma merda. Então é muito, muito interessante isso daí. Como eles trazem isso daí, como a narrativa vai sendo construída em cima disso. Então ela fala que tá pegando uma criminosa, perigosa, não sei o que, enquanto a filha grita lá atrás e tudo mais, todo mundo, tudo desesperador. E ao mesmo tempo ela tá ali, aqui, bebam aqui o meu refrigerante, meu negócio aqui, nananana. Cara, é aterrorizante ver o quanto isso é parecido com a vida real. No caso daqui é muito mais, a gente associaria mais a bets e tudo mais, mas isso acontece com uma frequência enorme, essa falta de noção, esse cinismo extremo na internet, essa desconexão com o sofrimento alheio, né? E tudo bem, o episódio se segue daí com essa premissa, com o Soldier Boy caçando os The Boys, ao mesmo tempo que os The Boys estão tentando fazer o teste ali do vírus. E bom, mas antes disso, antes de a gente terminar aqui da avaliação, eu vou ter que falar spoilers aqui para poder analisar melhor. E bom, o grande spoiler aqui, na verdade não é um grande spoiler, é que eles vão lá realmente testar o vírus, eles descobrem que o Soldier Boy tá vivo e testam o vírus nele e também no cara que é mais tão poderoso assim, não tão poderoso quanto o Homelander, mas tão resistente fisicamente quanto.
E o cara de pedra lá, que é uma paródia do Coisa, ele acaba morrendo. Outro super ali, que é razoavelmente poderoso porque ele voa e tal, ele também acaba morrendo. E aparentemente também vai morrer. Morreu, né? O Soldier Boy novamente. Só que tinha uma questão que já aparecia lá desde lá atrás, né? Que já era um comentário que muita gente fazia. Era o seguinte: a Stormfront, ela era imortal, era muito estranho isso daí. Tipo assim, nenhum outro super era imortal até a aparição da Stormfront lá na segunda temporada. Quando aparece de novo, daí, no caso, o Soldier Boy, né? Quando o Soldier Boy aparece, a gente descobre que ele também é imortal. Então tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E a coisa muito estranha que está acontecendo é o que a gente vai ver no terceiro episódio. Ah, sim, a minha nota pro episódio 2 também é um 8 de 10, porque ainda assim eles gastam muito tempo com nojeiras aleatórias e isso começa a ficar chato, começa a ficar monótono, né? Fica monotônico. Quando você deixa tudo muito cínico, começa a encher o saco. Mas tudo bem, vamos passar aí pro terceiro episódio. E o terceiro episódio está aqui. E, cara, o terceiro episódio é sinistro. É sinistro o negócio. Bom, o Homelander fica surpreso com o fato do Soldier Boy não ter morrido, né, e ser basicamente imortal, porque os russos durante 40 anos não conseguiram matá-lo de nenhuma forma, e também, inclusive, na tentativa de matá-lo deram mais um superpoder para ele, que é o poder de desligar o V de outras pessoas, o que é bizarro. Além disso, né, ele ser imortal temporalmente, também não tem nenhum tipo de vírus, outra coisa assim, que possa eliminá-lo. Então você só pode matar o Soldier Boy na força bruta, sendo mais forte que ele. E nesse caso, nesse mundo, a única pessoa mais forte que ele é o Homelander. Então as chances dele morrer são incrivelmente baixas, pelo menos, claro, imaginando um mundo ideal para o Soldier Boy, mas não é o caso, é claro. Seguindo daí, o Soldier Boy demonstra um descontentamento óbvio de que ele nota que o Homelander ele já sabia do vírus. E ele nota que tá mandando o Soldier Boy para testar o vírus. E isso, primeiro que essa lance do vírus todo é meio paia, mas mesmo que não fosse, eu não vou ignorar assim o MacGuffin, digamos assim, né, qual que é o objeto do plot, que é o vírus, né? Vou ignorar isso, mas cara, é foda isso daí, porque ele fica puto e ele não tem medo do Homelander. E eu acho isso muito incrível. Não é que ele não tem medo no sentido de que ele sabe que pode vencer, ele tem um nível de poder próximo. Numa batalha não é certeza que o Homelander vai sair por cima todas as vezes, não é uma certeza absoluta, né? Porque provavelmente em algum cenário é possível que que o Soldier Boy dispare o seu raio desvezador de uma vez só, assim, do nada, né? Porque isso pode acontecer, porque ele é um cara traumatizado, às vezes ele ativa do nada. Então é possível que ele vença o Homelander, tipo assim, não é impossível. Só que não é por causa disso que ele não tem medo, é porque ele não se importa, ele acha o Homelander tão patético que ele não se importa. Se o Homelander matar ele, dane-se, pelo menos ele não vai ter que aturar o Homelander, porque o Homelander é um merda. E isso é muito interessante de se ver. Eu gosto bastante disso daí. Como ele, tipo assim, bate da cara do Homelander. Mas eu devo dizer que eu fico pensando aqui, esse é um pensamento, uma introspecção que eu tenho que ter aqui sobre esses roteiros aí do The Boys, é que se lá na terceira temporada, e eu quero que você escreva aí sua opinião em relação a esse terceiro episódio, se o Soldier Boy não fosse um pai ruim, tipo assim, se ele não fosse um pai ruim, que eu quero dizer assim, se ele não fosse o cara que tá brigando com o Homelander, se ele tentasse realmente reeducar o Homelander, rolaria? O que você acha? Comenta aí, porque eu não sei. Eu acho que não. Acho que ele ia continuar sendo um merda. Mas existe a possibilidade. Porque dá pra ver que da primeira vez que ele encontra o Soldier Boy e tudo mais, quando ele descobre, o Homelander não tá fingindo. Ele realmente tá muito tocado com tudo aquilo que tá acontecendo. Então, será? É possível. É possível. Imagine que o Soldier Boy ele fala assim: não, quer saber? Eu não vou matar o Homelander. Eu vou acabar com esses outros dois junto com o Homelander, né? Ele mataria todo mundo. E aí eu vou tentar fazer o Homelander ser um cara melhor. E aí, o que será que aconteceria? Eu fico pensando sobre isso, né? Eu acho que não tem muita solução, porque o Homelander é um narcisista, e narcisismo geralmente não tem um conserto exato, mas é um pensamento, assim, né? Mas só que o Soldier Boy também é babacão, então não tem como, né? É claro que ele é muito menos escroto do que o Homelander, né? Mas tudo bem. Que ambos são uma merda, né? Mas né? O Homelander é muito pior. E aí a gente passa aí para o que acontece depois, né? À medida que o enredo vai avançando. O Homelander tá atrás do V1 agora. Porque ele descobre, né, que o Soldier Boy é imortal, imune ao vírus. E ele é imune porque ele teve acesso à fórmula original do Dr. Vagabundo, né?
Então, eu vou chamar assim, o Dr. Vagabundo deu pra ele daí a fórmula principal do V e por um acaso ele foi compatível, o que já é uma coisa bem impressionante, porque nem todo mundo é compatível com isso daí, é uma fórmula muito mais brutal que as outras, a maioria das pessoas morrem durante a injeção dessa fórmula. E bom, o que acontece a partir daqui? Existe uma outra narrativa que acontece ao mesmo tempo, que é a seguinte: eles descobrem isso daí, a questão do V1, né? Descobrem que o Soldier Boy tá vivo pela televisão, e os The Boys, né, no caso, e decidem que eles têm duas opções. Uma é tentar encontrar o V1 primeiro para salvar os amigos deles e também para impedir o Homelander de ter. E a outra coisa que eles podem fazer é atacar o Homelander de uma vez só. Só que ao mesmo tempo disso, sempre tem gente fazendo cagada e nem sempre, e aí vem uma parada muito importante, nem sempre é o Butcher que faz a cagada. Então nesse caso aqui, a cagada é do Hughie e do pessoal que é bacana. E por que eu acredito nisso? E acredito nisso mesmo. Porque o Hughie tem a ideia de ir atrás do antigo CEO lá do Gus. Do Gus. O Hughie tem a ideia de ir lá atrás do Gus para descobrir, né, onde que tem o V1 e etc. Sendo que ele sabe onde que tá o Homelander, e o Homelander não é um cara tão inacessível assim, né? Só precisa fazer ele respirar o negócio por 2 segundos. E olha que coisa interessante, né? O que acontece aqui? Você tem o Ryan, que aparece de volta, né? E o Ryan aparece ali, né, ele aparece na Rússia primeiro no começo do episódio, né? E depois ele aparece ali junto com o Butcher e o pessoal, a galerinha, né? Ele é um cara meio conflituoso, assim, porque o Ryan, de um lado, ele tem um pouco dessa coisa perversa, né? Que eu acho que no caso do Ryan é uma coisa mais do ser humano e tudo mais. E ao mesmo tempo ele é um cara que não é isso, que ele é o extremo oposto, que ele seria um super-herói mesmo, em outros contextos, né? Em outro contexto ele seria um super-herói. Então, de verdade, né? Não um super-herói do The Boys, o super-herói mesmo. Então, tem essas questões aí. E aí, o que acontece? Né? O Butcher tem um plano de usar o Ryan pra conseguir ejetar o V-Vírus, né? O vírus dos super-heróis no Homelander. E é um plano bom. É um plano bom. Você tem que admitir que é um plano bom. Se por um acaso o marido lá da Victoria Newman não tivesse destruído o vírus, isso é um spoiler já, não tivesse com os seus conflitos de interesse e tal, esse seria um bom plano. Só que o que acontece aí? Spoiler, eu vou falar spoilers, porque senão eu não consigo falar desse episódio. Aí o cara, ele vai lá e destrói o vírus. Ele destrói o vírus. Que é a única arma que pode destruir o Homelander. Nesse momento, pelo menos, né? Só que no próximo episódio a gente vai ter uma surpresa, a gente já vai falar sobre isso, eu vou falar das minhas teorias, né? No próximo episódio, né? Que, cara, é interessante. Eu vou falar das minhas teorias, quer dizer, em outro vídeo, vou fazer um vídeo de teorias sobre o próximo episódio, que eu acho mais interessante, pra não spoiler muito o último episódio mesmo, né? Que foi o 4, que saiu agora. Mas muito bem, dito tudo isso que aconteceu, a cena em que o Homelander luta com o Ryan em questão de orçamento é uma bosta, mas não em questão de contexto, né? Cara, é brutal, é um bagulho que dói no coração, um bagulho merda, porque você sente que o Ryan ele quer fazer o melhor, ele não consegue. Ele é mais poderoso que o Homelander, isso é bom deixar claro. Acontece que o Homelander é mais velho e tem os poderes mais desenvolvidos, mas o Ryan é absolutamente muito mais poderoso que o Homelander. Porque ele já consegue tirar sangue, já consegue fazer ele sangrar no peito e tal, com essa idade. Ele conseguiu destruir lá a Stormfront em um ataque quando era criança. Então, assim, mais alguns anos ele vai ser muito mais forte que o Homelander. Então, né? Só dizendo, assim, que se o Homelander... mesmo que o Homelander conseguisse a imortalidade, passasse alguns anos que o Ryan... Eu quero falar Brian, tô com Velozes e Furiosos na minha cabeça. Que o Ryan continuasse ali treinando, ou se escondido e tal. Quando ele aparecesse de volta, ele ia conseguir matar o Homelander assim. Sério. Sério. Outra coisa que é interessante sobre ele é que eu fico pensando se o raio do Soldier Boy funcionaria no Ryan, porque o Ryan não tem V, exatamente. Tipo, o dele é genético, ele nasceu com poderes. Ele é o único super do mundo do The Boys que nasceu com poderes. Ele é meio que o Superboy Prime nesse sentido. Então, é bem peculiar. E aí, tudo bem. Então ele tem essa coisa brutal ali daquela luta. Tem o filler, basicamente, que é o pessoal indo atrás do Gus. E é basicamente isso. É um episódio que eu achei bacana, assim, e mantenho a minha nota de 8 de 10. E agora a gente passa pro último episódio até o momento,
né? O quarto episódio da quinta temporada aqui do The Boys. E, bom, esse episódio aqui traz coisas interessantes. Os The Boys vão para o Forte Harmony, que é um forte aonde o Soldier Boy ganhou seus poderes, né? E eles vão lá tentar impedir o Homelander de conseguir o V antes. Ao mesmo tempo, o Soldier Boy vai junto com o Homelander na tentativa de também impedir o Homelander de conseguir o V1 antes. Então, né? Então, beleza, né? O Homelander não mata o Soldier Boy porque ele gosta dele, porque é o pai dele, ele fica meio sentimental e tudo mais. Mas tem essa coisa. Outra coisa interessante que eu acabei não comentando no episódio anterior é como o Homelander ele vai se tornando nesse ponto, assim, uma paródia. Cara, isso aqui foi gravado. Só pra você entender. Isso aqui foi gravado 1 ano a 2 anos atrás. Foi uns 2 anos atrás. E o país parodiado, ele é tão previsível. Tem um cara lá que é digamos assim, o governante desse país parodiado. É tão previsível que o cara faz exatamente o que o Homelander faz aqui. Isso que foi 2 anos atrás quase que essas coisas foram gravadas. Bizarro, né? Homelander tem uma alucinação de que ele pensa que é um deus divino e esse é o objetivo dele a partir daí. Inclusive ele fica constantemente tentando ganhar do Soldier Boy no nível de humilhação, só que ele não consegue. O Soldier Boy ele é muito suave na fala, ele é muito, sabe? Ele é um cara que fala muito bem, então devido a isso é meio difícil ele onar o cara, digamos assim, né? Ele conseguir mitar em cima do cara, conseguir, né, lacrar em cima do cara ou qualquer coisa do tipo, né? Então ele não consegue fazer isso, que é interessante, porque vira um bate-boca deles, volta e meia, né? Um tentando humilhar o outro, né? De alguma forma, o que é uma merda. Mas tudo bem, uma merda não no sentido de ser ruim de assistir, mas é uma merda pros dois, né? Ele tentando se humilhar o tempo todo. E aí, tudo bem, eles vão lá pro forte, e nesse forte tem um outro, aparentemente, usuário do V1, né? E esse cara, ele teve uma mutação no lugar de ganhar superpoderes. O que acontece muitas vezes, né? Você vê inclusive isso daí com o Soldier Boy falando com outros personagens falando que o V1 não é muitos que são compatíveis, só tinha 5 pessoas que foram compatíveis totalmente com ele. Então faz sentido que quem não é compatível acaba tendo efeitos colaterais bizarros. E nesse caso é um cara que ele fica preso na parede, ele vira um esqueleto basicamente. E esse cara ele começa a transmitir poros, transmitir pólen ali pelo ambiente. E esses poros fazem que todo mundo queira lutar um com o outro até a morte, esse tipo de coisa. Então daí ele vai lá e se alimenta desse corpo aí por esses tentáculos de coisa. É bem interessante o conceito, assim. Esse aqui é um meio que episódio é um episódio meio filler, mas eu acredito que ele tem a solução pro final da série. Então fique atento que eu vou lançar um vídeo aí sobre como eu acho que vai funcionar a derrocada do Homelander. Eu vou fazer um vídeo aí de teoria no próximo vídeo. Então, bom, o que eu acho aqui desse episódio? Eu acho que tem 2 cenas que são interessantes. Uma quando o Soldier Boy... 3 cenas interessantes, né? Em que o Soldier Boy, ele prende o Homelander ali. Eu vou ter que falar spoiler, senão não tem como. Que ele prende o Homelander, né, uma cena interessante isso daí. É interessante também a interação do Homelander com o Butcher, porque o Butcher, o Homelander tá preso ali num lugar, né, com radiação, e essa radiação tira os poderes do Homelander temporariamente. E o Butcher olha em volta, ele analisa, e isso é interessante, que vai servir aí pra quando for fazer um vídeo extra aí sobre teorias. E tem outra cena interessante daí, que acontece também, que é no final do episódio, quando o Homelander ele consegue sair dessa prisão ali que ele é colocado, e ele vê o Soldier Boy chorando. Ele vai pra matar o Soldier Boy, só que o Soldier Boy tá chorando e fala: me mata logo, me arrebenta, me destrói e tudo mais. E o Homelander ele desiste, assim, porque ele fica tocado por ver o pai dele chorando. Então isso é bem interessante, assim, interessante ver essa questão, porque o Homelander tem essa coisa, né? Ele é um ultra narcisista e ultra egocêntrico, é o cara que acha que vai virar um deus. Só que ao mesmo tempo, ele é um cara, ele é humano. Então, assim, ele tem essa coisa que ele mesmo tem esse conflito interno dele o tempo todo. É claro que o lado monstruoso dele é um lado que sempre ganha, mas ele tem esse negócio de tipo, o que tá acontecendo e tal do mais. Inclusive ele mostra isso várias vezes, não no sentido de que ajudar as pessoas, mas internamente, né? Ele com ele mesmo, que eu quero dizer, é claro, né? E bom, esse episódio aqui,
cara, eu acho um episódio que gasta muita energia com coisa imbecil. E entre essas coisas imbecis, a gente tem a Starlight, que ela vai passar lá por uma cena do X-Men 2. Ela vai fazer uma participação especial no X-Men 2, pra quem não viu, né? Vai saber do que eu tô falando. Quem viu X-Men 2 vai saber do que eu tô falando, né? E, cara, ela não faz sentido nenhum. Ela vai ver o pai dela. É só pra ela tirar ela de cena. Vamos ser sinceros, isso aqui é só pra ela não participar daquele negócio ali, porque ela acaba morrendo se ela participasse. E é por isso, tá ligado? Ela só sai pra ela não morrer. E é isso. Ela sai pra não morrer. E, bom, dito tudo isso, minha nota para o quarto episódio do The Boys. Cara, esse é um episódio que eu gostei bastante, mas ainda assim vai ser um 7 de 10, vai ser um pouquinho menos que os outros. Eu acredito que ainda ele gasta muita energia com bobageira. Eu acredito que o lance deles ficarem se atacando é meio. Então, mas é isso. Então, valeu! Se gostou do vídeo, para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Lembre-se que vai ter em breve um vídeo falando aí sobre minha teoria sobre o final do The Boys, sobre como derrotar o Homelander. E, bom, é isso aí. Valeu e até mais.